Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos dar continuidade aí à última que nós falamos dos magos, da visita dos magos. Hoje, a fuga de Jesus para o Egito. E hoje nós vamos tirar algumas lições práticas importantíssimas para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso contexto. Então fique aí, eu vou virar o celular, tá? Eu vou colocar ele em cima do nosso estudo. Prepare a caneta, prepare os marca-textos, prepare aí uma Bíblia, um caderno ou algo para você estudar junto conosco e vamos ser edificados pela palavra. E nós vamos iniciar hoje com o texto de Mateus, capítulo 2, versículo 13 até o versículo de número 23. Então vamos começar aqui. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O anjo vem e ele diz o seguinte: foge para o Egito. E muitas das vezes essa palavra fugir para a gente, ela pode parecer algo pejorativo, algo de covardia, mas eu preciso entender que há momentos. Então, há momentos em que na minha vida que eu preciso entender que não vai ser de enfrentar, mas vai ser de fugir. Existe um momento de você encarar as batalhas e existe um momento de você dar uma segurada nelas. A grande questão é você entender o momento. Mas vai ter momentos que vai ser prudente você fugir, tá? E nem por isso não vai haver a providência de Deus. 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então a gente vai ver aqui uma ordem da parte do Senhor, versículo 13, dizendo: levanta-te, e você vai ver aqui de novo uma obediência de José, ó, levantando-se, tá? E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Essa aqui é uma profecia dada por Oséias, tá? Ó, Oséias capítulo 11, versículo 1. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Olha só, gente, que ato extremo de Herodes. Ele ficou muito irritado e ele mandou matar todos os meninos que havia em Belém e nos seus contornos. Meninos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então a gente entende dentro desse texto que tudo isso que está acontecendo no capítulo 2, ele envolve um período de 2 anos. Tá? Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque não existem. Tá? Então vai se cumprir mais uma profecia aqui que o profeta Jeremias já havia dito, que está no capítulo 31, versículo 15, tá? Do livro do profeta Jeremias. Se você quiser dar uma olhadinha lá. E vai se cumprir justamente essa perseguição, tá? Que Herodes vai desencadear para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou, olha aí de novo, e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Lembrando que é o texto que dá sequência àquilo que nós estudamos no vídeo anterior. Você que não assistiu, dá uma olhadinha lá para você ver, que é quando os magos vão até Jesus e eles chegam em Herodes, né? Agora irritou-se Herodes está irritado, e existe aqui toda uma providência, existe toda uma direção, existe aqui todo um trabalhar de Deus para que Jesus sobrevivesse, a família de José
Maria e o menino Jesus sobrevivesse e se cumprisse e já iniciasse aqui várias profecias começando a se cumprir. Então nós vamos entender algumas lições do texto agora. E a primeira lição a qual nós vamos aqui retirar do texto é o seguinte: que a sensibilidade e a direção de Deus. Eu preciso estar ciente disso, eu preciso aprender a ter sensibilidade e entender qual é a direção que o Senhor está nos dando, baseado nas decisões que precisamos tomar. Veja, em vários textos, no 13, Deus dizendo: levanta-te e vai para o Egito. E aí José vai para o Egito, ele se levantou. Lá no Egito, Deus de novo fala para ele: olha, levanta-te, toma o menino e volta para a Judéia, e volta para a Galiléia. Ele se levantou e foi. Aqui, quando ele percebeu que Arquelau reinava, mais uma vez o Senhor avisou por divina revelação, e ele foi para a Galiléia. Então, nós vemos em José a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender que existem momentos em que Deus vai ser claro, como foi aqui no versículo 13, falando que é para ir para o Egito, e momentos em que Deus simplesmente vai dar uma direção e nós vamos precisar ter maturidade para entender, que é o caso, por exemplo, da volta de José para a região de Israel. Quando ele voltou, Deus não havia colocado e falado para ele: vai para Nazaré, vai para Galiléia, não. Simplesmente ele deu uma olhada e entendeu que ele sabia que precisava voltar, mas ele toma a decisão baseada na maturidade que ele tem. Então, em José é maduro, tem maturidade, tá? Para entender, para vivenciar, vou colocar assim, ó, vivenciar, tá? A direção de Deus. Primeira lição que eu aprendo aqui dentro do texto é: nós precisamos aprender a ter sensibilidade à direção de Deus. Quantas decisões não estamos tomando fora da direção? Quantos caminhos não estamos pegando fora da direção porque não paramos para ter sensibilidade à voz de Deus? E muitas das vezes Deus não vai falar de forma clara, como falou com José aqui no 13, mas vai ficar, ele simplesmente vai te dar uma direção, um impulso, e as decisões vão ser tomadas baseada na tua maturidade que você tem. Então entenda uma coisa primária aqui, na primeira lição que nós tiramos do texto: José tem sensibilidade à direção de Deus. Uma segunda lição, e essa lição vai nos confrontar, hein? A segunda lição é essa aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Prontidão em agir em momentos críticos. Quantas vezes, quantos momentos a gente não trava no momento que é para agir, a gente não fala no momento que é para agir, a gente não faz coisas contrárias no momento que era para agir. Entenda uma coisa, olha só, quando Deus fala para José: levanta-te, e ele levantando, perceba o texto, gente, olha para o texto, versículo 14: levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite. Olha só, isso aqui é justamente o que o texto está dizendo, é prontidão em agir em momentos críticos. Ele não esperou amanhecer. José não espera a coisa acontecer. José não espera o exército chegar e bater na porta. José não. José, ele entende que no momento em que Deus falou, era preciso ter prontidão em agir em momentos críticos. O momento é crítico, que há momentos que eu preciso interpretar e parar de procrastinar a minha ação. Eu preciso, vou colocar aqui, é preciso parar de procrastinar. O que é procrastinar, gente? Procrastinar é sempre deixar para amanhã o que você poderia estar fazendo hoje. É sempre deixar para depois o que você poderia estar fazendo agora. Isso é procrastinar. É sempre querer tomar as decisões depois, sendo que o Senhor está dizendo prontidão em agir. Eu preciso parar de procrastinar.
José ele ensina a gente que de noite, ele, na mesma hora, ele preparou as malas. Eu imagino José preparando tudo, preparando o animal, preparando tudo e dizendo: olha, é agora, vamos agir agora. Eu imagino Maria talvez dizendo assim: vamos esperar até de manhã. E José olhando dizendo: não, 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 é agora. A gente precisa se levantar agora. É preciso ter prontidão para agir em momentos críticos. Uma terceira realidade do texto, e essa eu preciso falar com cuidado, que é a presença. Olha, eu vou escrever. Aqui entra a terceira lição. É preciso entender uma coisa, gente. Olha só. A Bíblia não tenta romantizar o nascimento de Jesus. A Bíblia não tenta romantizar e dizer que foi tudo bem, tudo ótimo, não teve sofrimento, não teve perseguição, não teve luta, não. Foi um momento crítico. Você entende que houve matança de crianças no dia, nesse momento em que Jesus ainda estava, um menino, né? Ainda tinha seus 2 anos, e você entende que nesse momento houve uma perseguição e houve uma matança, e a Bíblia não tenta romantizar o nascimento de Jesus, a Bíblia não tenta romantizar de forma que esconde ou oculta que a vida ela vai ter perseguições, vai ter lutas e vai ter perdas. Isso aqui é real. Só que o que, que ela traz como prática para a gente? Eu quero até escrever isso aqui. Qual é a prática e qual é a aplicação para nós? É isso aqui, ó. Desenvolver uma fé que não depende das circunstâncias ideais, mas que permanece firme mesmo em contextos difíceis. É interessante que a Bíblia não tenta ocultar a presença do mal e da injustiça do mundo. Não. Só que o que ela traz para a gente foi que, mesmo com tudo isso, a fé de José não foi abalada, a fé de Maria não foi abalada, a fé no Messias, a fé em Cristo não foi abalada, independente desse nível de perseguição. A prática para nós e a aplicação do texto é justamente essa: é a gente entender que a gente precisa aprender a desenvolver uma fé que não depende das circunstâncias. A minha fé não pode depender se eu tenho dinheiro no bolso, se o meu carro está bom, se eu estou debaixo de um teto. A minha fé não pode depender simplesmente quando as coisas estão indo bem. A minha fé, na verdade, ela é provada quando as coisas começam a dar mal. E é aqui que eu preciso entender. Eu preciso aprender a desenvolver uma fé que não depende das circunstâncias. E eu sei que talvez falar é mais fácil do que vivenciar. Mas o que a Bíblia tenta nos ensinar, e a aplicação do texto é justamente essa: é que a fé no menino Jesus, em Jesus aqui, em todo a sua missão, era independente da circunstância que estava acontecendo ali, gente. Então, entenda uma coisa: você que está passando momentos difíceis, entenda, tire desses momentos difíceis um amadurecimento para a tua fé que talvez você nunca iria desenvolver e amadurecer se você não tivesse passando pelo que você está passando. Tome lições disso que você está vivenciando para que seja desenvolvida, e depois de você passar, a tua fé vai estar muito mais madura e muito mais firme do que você pode imaginar. Uma quarta lição do texto, gente. Vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Humildade nos caminhos de Deus. Gente, olha onde que eles vão parar. É em uma cidade chamada Nazaré. Ele foi chamado de Nazareno. Nazaré, dentro do contexto bíblico, gente, era algo menosprezado. Não tinha fama, não tinha status, não tinha grandeza. Lá na frente, um dos discípulos de Jesus, antes do seu chamado, ainda vai perguntar e dizer: haveria alguma coisa alguma coisa boa vindo de Nazaré? Porque o contexto de Nazaré é um contexto de humildade. José leva a sua família para Nazaré. E aqui isso reforça, gente, vou até escrever isso aqui, ó. Isso reforça que valor
e propósito não estão ligados ao status ou reconhecimento externo. Valor e propósito que Deus tem na tua vida não estão ligados aonde você nasceu, à família que você nasceu, ao status que você tem, ao reconhecimento externo que você tem. O valor e propósito está ligado diretamente nele, não em nós. Nele e não no lugar. É nele e não no momento. Então eu preciso entender que já isso aqui ensina a gente outra lição, que independente do lugar, do status, da família, do nome que nós temos, o valor e propósito do que Deus vai fazer e está fazendo é independente de tudo isso. Existe uma humildade nos caminhos de Deus e às vezes Ele vai colocar a gente em algumas Nazarés que são esquecidas, que são menosprezadas, mas é ali que Ele vai forjar o valor e o propósito necessário. E a última lição para a gente, ainda falando de José, gente, ainda falando de José. Olha só, vou escrever aqui. José sabe ouvir e colocar em prática. Você não vai ver muito histórico de José na Bíblia. Você vai ver poucos registros da vida de José na Bíblia. Mas sempre que ele aparece, gente, olha só, sempre que José aparece, ó, vou até escrever isso aqui, ó, sempre que José aparece, ele está, escrevi errado aqui, gente, ele está ouvindo a voz de Deus. E aí o que mais? E obedecendo a orientação. Que José, sempre que aparece, ele está ouvindo e obedecendo. O problema é que às vezes nós estamos ouvindo muito, mas obedecendo pouco. Estamos vivendo dias em que não há muitas mensagens no YouTube, há muitas mensagens que estão sendo pregadas, há muita palavra sendo divulgada, há muito ensino das Escrituras. Isso é muito bom. Só que o problema é, será que o que a gente está ouvindo, a gente está obedecendo? Existe uma união perfeita aqui, gente, que é o seguinte, olha só. Palavra, grave bem isso, palavra, ouvir o que é a palavra e obedecer. Olha só, quando eu ouço a palavra e eu obedeço, isso aqui é uma união perfeita. Isso aqui é uma união perfeita. Porque eu preciso entender que não adianta a palavra vir aos meus ouvidos se ela não gerar uma ação. Ela precisa gerar uma ação. Senão ela não foi uma união perfeita. Senão aquela semente, ela será como uma semente lançada a pedras ou a espinhos. Ela não vai ter uma obediência completa. Ou seja, ela não vai ser uma união perfeita. A união perfeita que gera frutos vai ser o ouvir e o obedecer. E esse foi o nosso estudo de hoje. Concluímos o capítulo 2. Na sequência, no próximo estudo, nós vamos estudar o capítulo 3, iniciar o capítulo 3. Deixa nos comentários aí o que a palavra tem falado contigo nesse estudo e se prepare para o próximo, prepare já a sua caneta, prepare já os marca-textos, deixa tudo marcadinho. Deus te abençoe, se inscreve aí e nos vemos no próximo.